Boa noite a todos os amados irmãos, todos os queridos que nos acompanham no nosso devocional. Hoje nós estamos no dia 13 de junho do ano de 2020 e estamos aqui para mais uma vez trazer uma porção da palavra de Deus com o intuito, o objetivo de abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Wagner de Barros. Você possivelmente está ou na minha página no Facebook ou na página da igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Eu tomo a liberdade de me apresentar, pode até parecer um pouco estranho, mas é porque nós estamos fazendo muitos convites, muita propaganda para que pessoas incrédulas, pessoas que não são do nosso círculo de convivência ministerial, possam acompanhar as nossas transmissões. Diante dessa importante mensagem que tem sido trazida via redes sociais, e especialmente aqui no Facebook ao vivo, na nossa live, e depois no nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, é muito importante que você, no seu Facebook, na sua página do Face, você compartilhe. Posso pedir para que você faça isso agora, certo? É muito importante. Não é porque nós queremos fazer a autopromoção, não, mas é porque nós queremos levar o Evangelho, a palavra de Deus, ao maior número de pessoas, certo? Cada pessoa que compartilha, praticamente nós estamos multiplicando, em alguns casos triplicando, o poder de alcance da nossa transmissão, tá? Então, por favor, compartilhe a nossa transmissão. Uma alma, diz a Bíblia, vale mais do que o mundo inteiro. Hoje, dia 13 de junho do ano de 2020, mais uma vez, eu aqui, você aí, estaremos entrando na palavra de Deus para um importante devocional. Eu agradeço muito porque aqui à minha direita, conforme a gente vai fazendo a transmissão, nós vamos vendo algumas pessoas, já dando uma palavra de boa noite. Alguns até deixam o seu pedido de oração, alguns até uma palavra de agradecimento ou também incentivo para que a gente continue esse importante ministério nesse momento tão delicado ainda que estamos passando de isolamento por conta da pandemia, o Covid-19. Vamos continuar orando por todo o país, por nossa nação, por que não dizer também por todo o mundo, para que realmente o Senhor Deus possa estar cumprindo o seu plano, o seu propósito para as nossas vidas. Muito bem, nós vamos orar. Deixe-me saber quem está com você aí na sala, quem está exatamente agora acompanhando a transmissão. Hoje nós não temos muitas pessoas, pelo menos aqui pelo meu aparelho, são 13 aparelhos conectados. Mas deixe-nos saber quem está com você, Às vezes existe um aparelho ligado, mas 3, 4 pessoas assistindo. Ficamos muito contentes com o volume de pessoas assistindo, acompanhando e sendo abençoados. O nosso devocional todos os dias à noite, para muitos, tem se tornado o culto doméstico, já que muitas pessoas não realizam culto doméstico nas suas casas, um devocional. Então, que sirva para a honra e a glória do nosso Deus. Muito bem, vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor para a palavra que será ministrada agora. Pai, obrigado por este dia, por tuas bênçãos que nós já recebemos neste dia, por tua proteção, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Nos ajude, ó Pai, a entendermos o que o Senhor tem para nós. Eu te peço isso, ó Pai, que o Senhor entre em cada casa, mas muito mais do que casa, em cada coração, e esteja abençoando conforme cada necessidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, eu convido você hoje, exatamente agora, a abrir a sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. E apesar da projeção aqui ter só a parte B, conforme foi marcado lá, mas eu gostaria de ler todo o texto. Gênesis, capítulo 3, versículo 8 diz: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Hoje à noite nós vamos falar sobre onipresença esquecida.
é o tema do nosso devocional. Sem mais, eu gostaria de já levar você a pensar um pouco. Você consegue imaginar esta cena? Adão e Eva tentando se esconder de Deus entre as árvores, entre algumas árvores. Quem é que consegue se esconder de Deus? Diante disso, nós vamos hoje à noite falar sobre onipresença esquecida. É o propósito do nosso estudo. Deus possui vários atributos. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo, muitas horas, falando só sobre os atributos de Deus. Poderíamos falar então sobre aquilo que pertence a Ele, né? A palavra atributo significa aquilo que lhe é próprio, características próprias. Isso significa um atributo. Existem muitos atributos, como eu disse, que pertencem exclusivamente ao Senhor Deus. São aqueles atributos chamados de atributos incomunicáveis. Por exemplo, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua eternidade, a sua soberania e a sua imutabilidade. Esses são atributos incomunicáveis, quer dizer, são atributos exclusivamente divinos, exclusivamente de Deus. Existem também os atributos morais. Esses atributos são conhecidos como atributos comunicáveis, quer dizer, Deus, ele permite que o homem possa desfrutar deles. Por exemplo, justo, santo, amoroso, misericordioso, benigno, verdadeiro e bondoso. Esses atributos, claro, o Senhor Deus possui em toda a sua essência, né? De uma maneira perfeita, Ele os executa. A Bíblia nos mostra muitas coisas importantes sobre esses atributos. Recentemente, participando de uma conferência, eu ouvi um pregador falando uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que quando nós lemos a Bíblia, nós não temos que ver aquilo que a Bíblia está falando para nós, mas quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ver o que a Bíblia está falando de Deus. E é verdade. Quando nós lemos a Bíblia tentando aprender aquilo que a Bíblia está falando de Deus, nós vamos conhecer melhor a Deus. E automaticamente vamos analisar a nós mesmos e tentar viver conforme agrada melhor a Deus, conforme honra melhor o nome de Deus. O homem não pode se esquecer da onipresença de Deus. Aqui o texto bíblico que nós lemos, Adão e Eva, eles pecam. A verdade é que nós estamos vendo o primeiro pecado cometido pela humanidade, pelo homem, melhor dizendo. E eles se escondem, a Bíblia diz que eles tentam se esconder de Deus, eles até se envergonham por conta de estarem em luz, e eles se escondem, diz a Bíblia, eles tentam se esconder da presença de Deus. Mas eles estão se esquecendo de uma coisa, Deus, ele é onipresente, Deus está em todos os lugares. Hoje à noite nós vamos falar sobre onipresença esquecida. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, muitas e muitas vezes, eu e você, também nós nos esquecemos que Deus possui este atributo, que Deus é onipresente, que realmente tudo aquilo que pensamos, falamos ou fazemos, Deus está vendo. Que o devocional hoje à noite possa ser uma bênção em cada coração. Porque nós podemos, então, afirmar a verdade bíblica sobre a onipresença de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos ver no texto, né, que é importante lembrarmos sobre a onipresença de Deus por causa da oposição que se levanta contra Deus. Olha só que interessante, porque Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Em primeiro lugar, então, nós vemos que é importante nós nos lembrarmos da onipresença de Deus por causa da oposição que se levanta contra Deus.
Na verdade, quando a serpente aqui, ela foi até Eva e começou a dialogar com ela, a serpente aqui não estava querendo prejudicar Eva. A serpente estava querendo prejudicar Deus. Ela estava querendo derrubar aquilo que Deus tinha construído. Então, em primeiro lugar, é importante que eu e você, que a gente se lembre, né, da onipresença de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar nisso porque por causa da oposição que se levanta contra Deus. Sabe, muitas e muitas vezes parece que a gente prega uma mensagem de que nós temos que tomar cuidado contra o inimigo, porque ele tenta destruir as nossas vidas, o nosso ministério, a nossa igreja, o nosso casamento e tudo mais. E nós nos esquecemos que o principal propósito do inimigo não é contra nós, mas é contra Deus. Satanás, ele odeia Deus. Satanás, ele tenta realmente destruir tudo aquilo que Deus ele construiu, tudo aquilo que Deus planejou. Então, por conta disso, nas ações de oposição, né, de Satanás, nós vemos que, de certa forma, se fôssemos resumir tudo, tudo está sendo feito por ele, pelos seus anjos e por pessoas que têm sido instrumentos nas mãos dele. Tudo está sendo feito para ofender Deus, para tentar, né, ofender a Deus, a sua santidade, as suas obras. E é aí que a gente percebe que os dardos inflamados do inimigo, eles estão então contra as coisas que Deus fez, porque ele sabe que contra Deus ele não pode. Então ele tenta realmente agredir a Deus através das coisas que Deus criou. Família. Percebe como a família está sendo atacada, né, nos últimos anos pelo diabo, por Satanás? Por quê? Porque família é instituição divina. Então, tudo aquilo que está sendo feito para destruir a família é uma oposição contra, muito mais do que a família, é uma oposição contra Deus. Percebe como os servos do Senhor e os crentes fiéis também são atacados? Por quê? Porque ele tenta fazer isso atacando os filhos de Deus, os servos de Deus, para agredir a Deus. Lembra quando Jó foi tentado? O que Satanás fez? Ele foi até a presença de Deus para acusar Deus. De certa forma, para mostrar o que o servo de Deus estava fazendo ou estava passando. Então é sempre assim. Tudo que Satanás está fazendo, e infelizmente quando nós caímos, quando nós pecamos, é um sinal assim de que a oposição está sendo levantada contra o nosso grande Deus, o nosso maravilhoso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E só para concluir esse primeiro ponto, o ataque às igrejas. As igrejas fundamentalistas bíblicas, elas não são obras de Deus, elas não são ministérios de Deus. Então nós temos que lembrar, em primeiro lugar, da onipresença de Deus por causa da oposição que se levanta contra Deus. Satanás está presente, a Bíblia fala que ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar, mas Eva se esqueceu de um detalhe, e muitas vezes nós também nos esquecemos, que apesar de Satanás andar em derredor, buscando a quem possa tragar, o nosso Deus, ele é onipresente, ele vai nos ajudar, ele há de nos socorrer. William Newton Clark, ele disse, se Deus não estiver em todos os lugares, ele não é Deus verdadeiro em lugar nenhum. E é verdade. Amém e aleluias, que ele está sim em todo lugar. Quando eu e você, então, nós somos tentados, assim como Eva o foi, nós devemos nos lembrar da onipresença de Deus. Mas, infelizmente, o nosso título hoje é esse: a onipresença esquecida. As pessoas estão se esquecendo que Deus é onipresente. Que pena que Eva não se lembrou, né? Em segundo lugar, não apenas nós vemos a oposição contra Deus, mas em segundo lugar nós vemos a orientação de Deus.
Nós temos que lembrar da onipresença de Deus porque ele nos orienta. O versículo 3 diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Eva está falando, nem tocareis nele. Em segundo lugar, então, a onipresença de Deus, ela é importante também, e nós temos que lembrar que ela vem e se revela a nós através do quê? Através das suas orientações. Das suas orientações. Deus é maravilhoso porque ele também nos fez o quê? Com memória. Deus nos deu um cérebro. Você não é interessante notar que quando Eva foi tentada, e justamente ela foi indagada sobre aquilo que Deus tinha dito, não é muito claro, muito claro, óbvio, que ela responde de uma maneira perfeita, precisa aquilo que Deus tinha dito, a orientação que Deus tinha dado. Então, irmãos, Deus também ele se faz presente na nossa vida através das suas orientações, através daquilo que ele nos ensina. Sabe, muitas e muitas vezes parece que o homem ele procura a presença de Deus apenas através de experiências. Já percebeu isso? Como tem um monte de crente assim que fala assim, né? Ah, eu fui lá no monte, eu orei, eu tive uma experiência com Deus. Tem gente que fala até que ganhou dente de ouro. Tem gente que fala que levitou. E é umas coisas assim que você precisa ser muito crente para acreditar. Não que eu duvide, mas é uma coisa assim de cinema. As experiências que as pessoas têm com Deus. Ah, eu subi no terceiro céu. Ah, eu sonhei assim e assado. A presença de Deus, ela se faz através da sua palavra. Deus nos deixou hoje as escrituras sagradas. Então, se você quer realmente sentir a presença de Deus na sua vida e aquilo que ele nos fala, você precisa se lembrar daquilo que ele nos diz. E não apenas se lembrar, porque Eva se lembrou, mas lamentavelmente ela lembrou aquilo que Deus disse, mas ela não obedeceu aquilo que Deus tinha falado. E a presença de Deus hoje, ainda mais com o cânon das Escrituras tendo sido completo, e tendo nós a Bíblia, a palavra de Deus, toda ela em nossas mãos, a presença de Deus ela precisa ser lembrada hoje através do quê? Da palavra, daquilo que nós já aprendemos, né? Daquilo que nós ainda vamos aprender. E sem falar, ou além de falar da palavra de Deus, que é tão presente nas nossas vidas, deveria até ser mais, nós temos, como foi ensinado ontem, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele é onipresente em nós também. A orientação de Deus tinha sido muito clara. Eva não poderia ter se esquecido que Deus tinha dito, né? Ele tinha dado a recomendação para ela. Meus amados irmãos, tragédias, prejuízos tremendos, eles vêm na nossa vida quando nós simplesmente nos esquecemos das orientações de Deus. Se esquecer da orientação de Deus é a mesma coisa que se esquecer da onipresença de Deus. Você quer Deus mais presente na sua vida? Lembre-se sempre daquilo que você já aprendeu e tem aprendido na sua palavra. Em primeiro lugar, a oposição contra Deus. Em segundo lugar, a orientação de Deus. Tem um cântico muito bonito que eu aprendi no meu primeiro acampamento na minha vida. Cada passo que dás, olha a letra desse cântico. Cada passo que dás pelas sendas onde vais, há um Deus que te vê. Deus te vê, Deus te vê. Olha bem pelas sendas onde vais. Deus te vê, enganá-lo jamais poderás. Esse cântico é uma verdade. Esse acampamento, apesar de eu ser criança, ele transformou a minha vida. Terceiro e último lugar, por que temos que lembrar da onipresença de Deus? Mas, lamentavelmente, muitas vezes ela se torna esquecida. Terceiro lugar, por causa da operação de Deus. Deus também, ele opera. Olha que a Bíblia nos fala em Gênesis 3:9, chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Toda a história você já sabe, eles experimentaram do fruto proibido, Eva experimentou depois de ser tentada, ela levou ao seu marido Adão,
e ele também experimentou. Por conta disso, agora, eles se sentem envergonhados por causa do pecado, eles tentam se esconder de Deus, que está ali passeando no jardim, e de repente Deus chama a Adão. A Bíblia nos fala que Deus, ali no versículo 9, diz: Adão, onde você está? Como se Deus não soubesse onde Adão estivesse, né? Claro que ele sabia, ele é onipresente e ele é onisciente, ele também sabe todas as coisas, mas ele queria ouvir aquilo que Adão iria falar. Sabe, irmãos, em terceiro lugar, algo importante sobre a onipresença de Deus é que, por ele ser onipresente e ver tudo aquilo que nós fizemos ou estamos fazendo, por ele ser onipresente, ele também, conforme a sua perfeita vontade, ele vai operar em nós. Ele vai agir. A Bíblia diz: e chamou o Senhor Deus a Adão. Uma coisa que eu gostaria de destacar é o fato de que Deus chamou o responsável. Deus chamou o cabeça. Portanto, você, marido que está me ouvindo, pai que está me ouvindo, irmão mais velho que está me ouvindo, você, pastor que está me ouvindo, ou a mulher separada que tem a responsabilidade ali do filho, enfim, você que tem algum cargo, você que tem alguma responsabilidade que está nos seus ombros, abra os seus olhos, porque quando Deus precisa operar por conta de algum pecado que cometemos, ele vai vir aonde? Ele vem na liderança. Ele vem no maior, o quê? Responsável. E ele opera. Ele opera em todas as áreas. Ali a punição não veio só a Adão, você sabe que veio a Eva e veio a serpente também, mas ele chamou primeiro Adão e ele operou. A disciplina de Deus veio. O homem agora, ele precisaria suar para ter o seu pão. A mulher também daria à luz com dores. E a serpente, por toda a eternidade agora, por toda a vida, iria rastejar. Até a terra agora iria ter espinhos. E ambos foram expulsos do paraíso. Deus operou. Então nós temos que ter consciência de que, por conta de Deus ser onipresente, tudo aquilo que nós fazemos vai ter, mais cedo ou mais tarde, uma consequência, conforme a vontade e o plano de Deus perfeito. Pode ser uma disciplina, pode ser uma ação também de misericórdia, de amor, não sei, Deus é Pai e Ele opera conforme a sua vontade, mas Ele vai operar. Por quê? Porque Ele é onipresente, Ele não pode negar a sua própria visão, a sua própria presença não pode ser negada. Ele é amor, mas Ele também é justo. Thomas Brooks disse: embora o céu seja o palácio de Deus, o céu não é a sua prisão. É verdade. Claro que imaginamos o Senhor Deus na sua glória, mas o Senhor Deus também, por ser onipresente, Ele está perto de nós. Termino o nosso devocional hoje dizendo algo muito importante. Nosso título hoje era sobre onipresença esquecida. Não se esqueça de que Deus está onipresente. Melhor dizendo ainda, que Deus está sempre presente na sua vida. Eu e você, nós não podemos nos esquecer disso. E sabe, nós temos que viver assim, não por um motivo assim de ter medo de Deus. Deus não quer isso. Claro que temos que ter o temor, mas vamos ter o benefício da presença de Deus na nossa vida com alegria, por conta desse amor, o cuidado de Deus, a orientação que Ele quer nos dar e a sua presença também no sentido da sua companhia. Não é verdade? Isso não é maravilhoso? Então não esteja fazendo a leitura da onipresença de Deus como vivendo com medo por causa da presença de Deus, mas vivendo com temor e alegria na presença do Senhor. O salmista escreveu: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. A onipresença esquecida.
Tem você se esquecido da presença de Deus na sua vida? Talvez sim, por conta até da maneira como está vivendo frio diante de Deus, distante da palavra de Deus, longe da oração e até mesmo de uma vida consagrada. Tem permitido hábitos e costumes errados que precisam ser abandonados por causa do quê? Da presença de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais ou para qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pense nisso. Não se esqueça que amanhã temos a nossa Escola Bíblica Dominical às 9 horas. E eu espero por você. Mas pense no devocional de hoje à noite. Deus quer transformar as nossas vidas com a sua presença. Vamos nos lembrar disso. A onipresença esquecida. Pai, obrigado por tua palavra. Dá-nos uma boa noite de descanso e que ela possa, a palavra de Deus possa ser verdadeira em cada um de nós, ouvida e crida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, então, por tua presença aqui. Depois eu vou ler todas as mensagens e agora eu me despeço dizendo: ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.